Forte? Bom, lá para fechar. O último jogo foi para a igreja. Sim. Semana do ciclo. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estarmos juntos nessa noite maravilhosa, onde nós reunimos toda quinta-feira às 19h50 para, a partir de então, estarmos meditando na palavra do Senhor. E essa é uma noite na qual se designa o nome de Roda dos Esclarecedores. É isso aí. Nós antes da pandemia, tínhamos aqui uma roda na igreja, ok? Para os irmãos que estão em casa assistindo, entender, para quem é visitante online, né? Essa é a nova nomenclatura, né, pastor Fernando? Visitante online. Você que é visitante online, que não pertence à nossa igreja da Vila Jaguara, onde nós estamos localizados, Brasil para Cristo, você é um visitante online, seja bem-vindo, ok? Então, nós fazíamos aqui uma roda. E nessa roda era estudado alguns textos da Bíblia, refletíamos, conversávamos sobre os assuntos que Deus nos dirigia. Como chegou esse novo formato? Estamos continuando a fazer a roda dos esclarecedores, mas nesse formato. Estamos aqui contando com uma equipe abençoada, o presbítero Roberto já está ali, a esposa do pastor Fernando, a pastora Salma, já está fazendo a transmissão, tem os irmãos da igreja chegando, porque agora já voltou tudo normal. Você vê eu aqui, o nosso pastor Fernando, que é o pastor dirigente, presidente do campo aqui de São Paulo, nessa região, Vila Jaguara, estamos sem a máscara, porque estamos de frente com a câmera, falando com vocês, mas em seguida a gente usa máscara, a gente coloca e se higieniza com álcool em gel, como os irmãos aqui também, ok? Todos os irmãos estão aqui tomando os devidos cuidados. Então você em casa pode vir. Temos os cultos às quinta-feira, às 19h50 e aos domingos, às 18h30, deixando isso bem fixado, que já está tudo normal em relação às atividades da igreja. Você pode vir, estar cultuando, celebrando com a sua família. Os irmãos da idade de risco, chamado idade de risco, estão em casa ainda participando dos cultos, né, em casa, online, mas em breve vocês vão estar conosco. Parece que tem algumas novidades chegando, que em breve, muito em breve, o pastor vai estar falando para os irmãos da terceira idade, né? Está chegando umas novidades para vocês bacanas, aguardem, é surpresa, vai ser muito legal. Olha só, nós iremos fazer uma oração antes de qualquer coisa. Hoje nós iremos falar de um assunto muito importante, um assunto que nos traz a reflexão, mas antes disso, eu vou pedir junto com você, vamos fazer isso? Os irmãos que estão na igreja, se não fizeram, podem fazer isso agora. Vamos compartilhar essa reunião, esse culto, nesse momento. Eu vou compartilhar, você que está assistindo a gente, da nossa igreja, de outra igreja, faça isso. 30 segundos você consegue fazer, olha só. Estou fazendo, já tem muita gente assistindo a gente aí, ó, ligado conosco. E eu já vou aproveitar, mandar um alô, um abraço, uma paz do Senhor. Irmã Roseli, como sempre, é a primeira a estar ligada. A irmã Maria Sueli, né? A irmã Kátia Lopes, a missionária Kátia Lopes está conosco sempre. Não é da igreja, mas está toda quinta-feira aí. Deus abençoe a missionária Kátia, a irmã Maria Sueli, enfim, uma galera de gente de Deus aí abençoada assistindo. Já compartilhei no VibraCal. Agora é a hora de nós orarmos, pedindo que Deus nos ajude, nos dê a revelação da palavra, aquilo que nós já temos estudado, preparado, muito mais do que isso, muito mais do que a letra, a teoria, possa fluir o Espírito do Senhor para trazer-nos revelações tremendas da palavra de Deus, ok? Vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por essa noite tão maravilhosa, tão linda, tão
tão perfeita, o Senhor que preparou. Esse é o dia que o Senhor preparou. Nós estamos na sua casa, na casa de oração, e como o salmista disse, eu prefiro estar um dia na porta do templo, na porta da sua casa, do que 1000 em outro lugar. Deus, não há motivos, não há desculpas para não virmos na igreja, não há desculpa para nós não estarmos se reunindo aqui. Nós viemos aqui com alegria, com prazer, muita gente na correria do dia a dia, do trabalho, mesmo assim vieram e estão aqui, pessoas em casa, ligadas, sintonizadas, desejosas de aprender a sua palavra. Que o teu Espírito possa estar nos dirigindo, trazendo revelações, trazendo ensinamento, exortando, nos ensinando, porque esse é o nosso desejo para essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos. Você em casa, eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia. Nós iremos fazer uma leitura de Romanos capítulo 5, versículo 20. E bem antes mesmo de nós adentrarmos ao assunto, faço a leitura e já vou cumprimentar o nosso pastor, para ele também estar cumprimentando os irmãos que estão aqui na igreja e em casa. Romanos capítulo 5, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vou ler mais uma vez. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso mesmo. Essa noite nós iremos falar dessa luta, que já é ganha, sobre a graça contra o pecado contra a graça, mas nós iremos tratar sobre esse assunto. Quem deu esse pontapé inicial desse estudo de hoje não foi o pastor, mas foi uma mensagem dele, um dos estudos que ele trouxe para a gente, e eu faço até questão que ele fale e dê início sobre isso, da ideia de que parece que tem que se pecar bastante para que o pecado abunde, esteja abundando o pecado, ok? Nós iremos conversar, tratar, estudar sobre esse pensamento que o pastor trouxe à tona, de uma doutrina muito forte que tem adentrado naquelas igrejas que infelizmente adotaram a ideia da hipergraça. Parece que a pessoa tem que pecar muito para aí sim superabundar a graça. Que conversa é essa, pastor? Fala nessa introdução um pouquinho para a gente sobre isso, que o senhor um dia trouxe à tona várias vezes, na verdade, e tenho certeza que encheu de curiosidade os irmãos na igreja, em casa. Boa noite, eu passo o senhor, pastor Fernando. Boa noite, pastor Marcelo. Boa noite, queridos irmãos, vocês que estão nas suas casas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Essa doutrina da hipergraça, ela não é de tudo nova, né? Domingo agora nós estávamos refletindo sobre a palavra de Deus e nós debruçando ali sobre a igreja de Pérgamo, nós encontramos ali que tinha alguns irmãos na igreja de Pérgamo que eles haviam adotado a doutrina dos nicolaítas, né? Que era justamente essa ideia. O Nicolau, ele era um cidadão que tinha uma vida, um caso extraconjugal. Ele era da igreja, pastor? Eu vou fazer perguntas, como tenho certeza que os irmãos em casa vão fazer essas perguntas e não pode fazer, eu vou adiantando. Ele pertencia à igreja de Pérgamo? O Nicolau, ele era, não era da igreja de Pérgamo, era da cidade, não, era uma tradição, né? É uma ideia anterior, mas que ele introduz essa ideia e ela entra na igreja posteriormente, cruza a fronteira. A realidade é essa, que cruza a fronteira. Então, esse negócio de cruzar a fronteira é antigo. Sim. É antigo. Passar barreiras. Exato. Então, o que acontece? Deveria ser bom assim também, deveria ter esse tipo de acontecimento para as boas coisas também. Verdade. Mas sempre no pacote vem algumas coisas ruins também. E aí é o seguinte, esse cidadão, ele pelo confronto da palavra, então ele teria que deixar a vida de adultério dele, deixar a vida dupla. E o que acontece? Ele fala, não, mas espera aí, eu vivo na carne. Aí ele usa o conceito da dicotomia, né? Carne é carne, espírito é espírito. E é o seguinte, eu quando cometo os erros da carne,
e aí eu peço o favor da graça sobre mim, ele recai sobre a carne e ele respinga no espírito, ou também ele cai no espírito e respinga na carne, né? Uma via de mão dupla. E aí é o seguinte, então ele desenvolvia essa ideia de que quanto mais eu viver em pecado, mais vai se manifestar a graça. Que absurdo! Que é a ideia que hoje, 2020, vem nos últimos anos, alguns pregadores muito famosos ao redor do mundo, você vê eles trabalhando. Um desses homens, por exemplo, eu não sei se ele está vivo ainda, eu acho que sim, porque ele não era tão velho, um cara aqui acho que do México. O nome dele ele se intitula Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo Hombre. Jesus Cristo Hombre. Igreja 666. Eu não sei. Ele leva adiante essa ideia do 666. Isso. Mas ele é chamado de Jesus Cristo Hombre. Ele se intitula uma encarnação do Cristo para os nossos últimos dias. E ele é um dos disseminadores. Ele é o mais escancarado. Tem uns outros que são um pouco mais velados. Da ideia da hipergraça. Desse pensamento que o senhor está falando, de ter que pecar. Exatamente. Então, o que acontece, pastor Marcelo? No Brasil, nós já temos muito dessa doutrina exposta de uma forma velada. Porque estão dando muito na cara que é fake. O que eles fazem? Eles pegam textos isolados da Bíblia, uma hermenêutica errada, e eles fazem aí a distorção da palavra, criando uma doutrina errada, e isso vai fazendo com que os fiéis levem uma vida de pecado contínua, acreditando que essa graça, esse favor imerecido vai se manifestar, mas não é assim que a coisa funciona. E eu nem precisei pedir para ele não continuar mais, porque eu pensei que ele já ia emendar, já trazendo o esclarecimento, ele deixou no ar. Então quer dizer que é por esse motivo que não se vê tanto essas mensagens, essas pregações, como temos visto aqui na Vila Jaguara, e sem nenhum tipo de demagogia. A gente vira e mexe o pastor apertando ali o parafuso, puxando a orelha, ou seja, é por isso que não se vê em muitos lugares essa forma de confrontar o pecado, essa forma de falar para a pessoa parar com o pecado. Então, e as pessoas que estão até dirigindo, pregando, liderando, não percebem que também estão sendo influenciadas para não trazer uma mensagem de confronto ao pecado. Não ao pecador, né, pastor, mas ao pecado. O que acontece, pastor Marcelo, é o seguinte: a gente tem que ser bem... a quinta-feira aqui, ela é para rasgar. Exatamente, vai ser a coisa mais transparente possível. As pessoas elas podem perguntar, podem interagir conosco. Daqui a pouco nós vamos abrir, os irmãos aqui no prédio, no templo, podem participar, você que está na sua casa. A questão é a seguinte: existe uma relação chamada Ibope, ou seja, a pessoa tem que ter um apreço popular. Então, assim, você levar a mensagem genuína que confronta o pecado, quando você prega uma mensagem que confronta o pecado, eu vou ter que muitas vezes me indispor com você. Não vai ter jeito. Eu tenho que andar numa linha onde eu tenho que usar uma régua de medir muito justa para comigo, primeiramente, porque eu entendo isso pela palavra e eu não posso ser hipócrita. Então eu tenho que ter um nível de exigência de santidade em relação à minha vida. E naturalmente, aí é uma questão de ministério profético. No sentido profético, não de profecia, a profecia como dom de profecia, e sim a profecia no sentido de exposição da palavra, de um ministério profético e não um dom profético, são coisas diferentes, né? E aí quando você lida com o ministério, por exemplo, eu estou estudando essa semana a vida o livro de Jeremias, e a vida de Jeremias. O Jeremias, ele chega um momento que ele fala: peraí, não é possível. Todos os profetas só faziam falar palavras que agradavam o rei. Olha, não, vai ser tudo bem, vai dar tudo certo, está tudo de forma agradável, Deus está feliz com você. E Deus está falando: esses caras estão falando isso
só para agradar e se dar bem, receber boas ofertas, receber uma condição de vida tranquila, entendeu? Que o rei vai sempre mantendo boa casa, vai mantendo um bom salário, boas ofertas para esses profetas. O que acontece? Chega lá o Jeremias, que de fato era a boca de Deus. Aí quando ele vai abrir a boca, falava: ó, não vai tudo bem não, tá ruim, a coisa tá difícil, Deus não tá feliz com vocês e tal. Pega esse cara e joga lá no calabouço, cava a cova e joga, literalmente. Jogavam o tal do Jeremias lá. Então esse é o ministério profético de fato. O que acontece? O ministério profético, pastor Marcelo, ele não traz não é muito agradável aos ouvidos. Não é bem quisto, não é bem visto. Quem está ouvindo é confrontado. E de verdade, vamos ser sinceros, nós não gostamos de ser confrontados. Todos nós, sem dúvida. Nós não gostamos. Porque mexe na nossa carne, no nosso ego, mexe no nosso ego. Então o que acontece? Você quer ver a gente encher a igreja do Jaguara? É começar a fazer o culto da pipoca, começar o tempo inteiro a gente falar de prosperidade, que você vai ter, você vai acontecer, você vai subir, vai voar, e fazer campanhas e campanhas em cima de campanhas, e se fazer uma igreja fundamentada nessas coisas. Deus tem prosperidade do seu povo? Tem. Deus fica feliz em ver seu povo próspero financeiramente, e prosperidade não só financeira, prosperidade é um conjunto da palavra, né? É um conjunto da obra, é um conjunto de bem-estar. É a sua família bem, é você ter saúde, é você ter um emprego, é você ter paz e ter também recursos suficientes para sobreviver. Então, quando a palavra prosperidade tem a ver com um conjunto de coisas que geram bem-estar. E não aquela questão da teologia da prosperidade. Você ser rico, próspero a qualquer custo, porque a Bíblia te falou. Eu costumo brincar, pessoal, de uma certa... brincar entre aspas, né? Você quer ser rico? Aprenda, domine muito bem uma profissão, vá trabalhar muito, de uma forma inteligente. Não é só trabalhar, né? Não é só braçal. Ganhar dinheiro não é só trabalhar para trabalhar, porque um monte de gente trabalha aí e vai morrer pobre. A questão é a expertise monetária de como funciona para ganhar. E faça isso, está aí aberto para todo mundo. Agora, por que tem que criar uma relação do evangelho com isso? Eu sou completamente contra. Então o que acontece? Isso não dá ibope. Não traz audiência. Os profetas do passado já passaram por isso. E eu vou te dizer uma coisa, a gente sofre muito com relação a isso, entendeu? Agora, eu não estou preocupado de verdade em de ter o seu tapinha nas costas, pastor Marcelo. Quando eu falo você aqui, entenda, eu estou preocupado em todos os dias quando eu ir dormir com a sensação de dever cumprido, de ter sido voz de Deus na terra, de ter sido nervo de Deus na terra, de ter sido boca de Deus na terra. Pronto, para mim isso basta. Deus, o Senhor se alegrou? Não, eu me alegrei. Todo mundo está triste? Todo mundo está... Fazer o quê? O Senhor está alegre, o Senhor está feliz no meu chamado, no meu ministério. Então, essa relação, ela é uma relação que está, entre aspas, fora de moda nos nossos dias. E essa atitude vai trazer aquilo que Jesus disse, então, pastor, sobre a espada. Não vim trazer a paz. Quando Jesus fala sobre eu não vim trazer a paz, alguém que talvez não estuda um pouquinho, não está nem aí para a roda dos esclarecedores, para o estudo bíblico, né? Vira a cabeça. Mas como que Jesus não veio trazer a paz? Veio trazer a espada? É por essa conduta, então, né? Quando você vê uma conduta dessa, vai trazer uma espada, vai trazer a divisão. Exato. Aí, veja bem, a palavra, ela é completa. Ela cuida do corpo e cuida da alma. Ela cuida. Quando nós observamos a amplitude da palavra de Deus, nós enxergamos que ela quer exatamente o quê? A prosperidade do seu povo, dentro do que significa o conjunto de boas coisas que levam ao bem-estar. Uma vida sem pecado leva a uma vida de paz, leva a uma vida de comunhão, de intimidade. Porque quando você olha para a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, tem uma palavra que é o problema da relação entre Deus e o homem. O nome dessa palavra é pecado. Entendeu? Pegou essa chave? Isso aí vai fazer o que então também? Se a espada, quando tem um posicionamento, olha só aqui esse paralelo legal. Se a espada significa que vai trazer a espada quando você tem um posicionamento profético como cristão, como servo de Deus,
não que você vai ter um posicionamento de julgar, criticar, mas um posicionamento de dizer sim ou não. Isso aqui Deus aceita, isso Deus não aceita. Da mesma forma também, se você tem uma vida de pecado, vai trazer uma divisão entre você e Deus. Ou seja, um pecado vai te dividir também. Se a espada, através de Cristo, vai dividir você das coisas erradas, o pecado, da mesma forma, vai trazer esse distanciamento, essa divisão. Sim. Aí entra a manifestação da graça. Porque o homem não tem jeito. Nós somos miseráveis demais. Nós somos... Eu vou ser pesado com essa palavra, mas eu sou o primeiro aqui. Nós somos, dentro dessa questão de conduta moral, espiritual, de aproximação da santidade de Deus, nós somos imprestáveis demais. Pensando numa relação de intimidade com Deus. Aí você vê Deus sabendo disso tudo, entendendo isso tudo. Você vê Deus sentindo a dor da separação daqueles que Ele criou para ser filhos, agora não poderem ser chamados mais de filhos, serem chamados de criatura apenas. Ele pega no meio disso tudo, de nós, Ele olhar para o homem numa condição imprestável, Ele pega o seu único filho, esvazia da sua glória e manda numa missão para a terra, para sofrer, para que possa perdoar os pecados, porque nós não somos nem capazes de nos auto-perdoar. Então vem Jesus, traz o perdão para a humanidade. O nome disso é pura graça. E é único e exclusivamente para quê? Destruir as obras de Satanás e fazer essa religação. Dentro da palavra original, religare. E aí, essa questão de religação no português, o religare no latim, e também que é a mesma relação de religião no português. Sim. Então ele traz essa ideia do religare, religação, aquilo que ele tinha com Adão lá no Éden, de todos os dias ele ter a possibilidade de descer e bater um papo com Adão. Que coisa maravilhosa. Fantástico. Hoje eu tive um tempo, agora à tarde, eu estou estudando um livro justamente sobre dons. Eu estou estudando um livro sobre dons e eu estava observando alguma coisa ali em Efésios, alguma coisa em Romanos, e vendo um testemunho do autor, e ele lembrava essa relação de Deus com Adão. Poxa, Deus ele sentava e conversava, tem noção? Deus desce, imagina Deus puxando a cadeira, chegando, ô Adão, senta aqui, vamos bater um papo. Isso é fantástico. Lógico, eu estou falando isso dentro de estou fazendo aqui um paralelo, uma figura de linguagem, mas o texto diz que todos os dias Deus descia e ia encontrar com ele, bater um papo com Adão. Rapaz, isso é um negócio literalmente inimaginável para nós, pecadores. Aí Deus, ele, no intuito de ter novamente essa comunhão com o homem, essa comuna com o homem, ter novamente porque perdeu então. Porque perdeu por causa do pecado. E aí ele manifesta então a graça dele entregando o seu próprio filho, para que nós pudéssemos agora viver uma nova relação. Isso é surreal. Meu Deus do céu, lindo, né, gente? Fantástico. O Evangelho ele faz isso, esse poder que o pastor mesmo disse sobre religar, de trazer essa religação. Agora tem uma questão muito interessante, pastor, que eu também estava estudando hoje sobre o assunto pautado aqui, que acho que também deve ser nesses assuntos aí que esse pessoal que segue essa doutrina de Nicolau, que eles se asseguram. Por exemplo, quando fala que o pecado abundou, quando Paulo quer dizer sobre isso, ele está querendo falar da ótica que a lei manifesta um poder de abundar o pecado. A lei ali, ela vai trazer como se fosse uma ótica mostrando o poder de abundar o pecado, o poder que ele destruidor de abundar, de crescer. Então, essa ideia, quando Paulo fala aos irmãos da igreja de Roma, é isso. Olha só, a lei, realmente, ela está mostrando que o pecado, ele abunda, o pecado, ele está crescendo, é gigante. E é por esse motivo que muita gente fica preso a esse pensamento que precisa do pecado
para que a graça se manifeste. Não, a graça só se manifestou por causa do pecado. Exato, o que o homem não pode perder de vista é que ele já nasce debaixo dessa condição do pecado. Todos. Olha, eu sou pastor, eu sou filho de crente, mas eu tive, embora eu tenha chegado aos 5 anos de idade, o evangelho chegou na minha casa e de uma forma literalmente sobrenatural. Eu já dei esse testemunho aqui, e para quem não sabe desse testemunho, no meu livro tem. Comprem o meu livro. Livro top. Faz um merchan, porque tem gente em casa lá que vai ter o livro, o nome do livro, tudo. Como faz para conseguir? Eu vou falar, na rua Custódio Serrão 302, quinta e domingo você pode vir, você adquire, ele faz com carinho, dá um visto lá, um oi. Isso aí. E esse livro fala sobre isso também. Ele cita, ele tem lá o meu testemunho da minha conversão, que foi dentro de um terreiro de Umbanda. Olha aí. Dentro de um terreiro de Umbanda aos 5 anos de idade. Mas, embora tenha tido essa experiência, eu só vim de fato me converter na minha adolescência. Porque não basta eu ser filho de crente, eu tenho que ter a minha experiência com Deus. Os meus filhos vão precisar passar, embora todos eles criados num ambiente cristão, entendendo que precisam ler a palavra, que precisam adorar a Deus, todos eles estão sujeitos a ter uma hora, um momento que eles vão ter que conhecer a graça manifestada sobre eles, e vão ter que ter eles um nível de intimidade e confissão, de decisão por Jesus Cristo na sua vida, dentro do estado de consciência. Então, não é hereditário, o homem já nasce nessa condição de pecador. Então, é necessário que se manifeste a graça para todos os homens, e isso já está disposto a partir da cruz. Uma coisa legal que eu acompanho o pastor Fernando, e eu tenho observado isso, é a forma de não impor, né, pastor? Que é interessante que todos os pais, que se tem filhos que não são convertidos ainda, que não estão na igreja, uma coisa é você ensinar, uma coisa é você convidar, outra coisa é você querer que seja por força e violência. Se você desejar por força e violência, você não vai conseguir. Afinal, o cristianismo, vamos falar sobre religião, o cristianismo é a única religião que não trabalha assim. A maioria trabalha com a imposição, tem que ser. O cristianismo fala para ensinar no caminho, ou seja, eu não saio, o filho, a filha, todo mundo pode sair, eu estou no caminho. Ensina a criança no caminho, não é ensinar o caminho. Tipo assim, tem pai que não vai para a igreja, já viu o pai que não vai para a igreja? Que enche a paciência do filho e fala, vai para a igreja você, vai para a igreja, e ele não vai. Canta na igreja, participa, e ele não participa, não faz nada. Não, o que a Bíblia fala é, ensina no caminho. Você tem que estar junto no caminho, você, não é isso, pastor? E o que eu tenho observado é uma coisa legal. Então, se vale uma dica, um bônus aqui nessa noite, falando sobre pecado e graça, quer ver os seus filhos um dia na igreja? Talvez eles não estão hoje. Não fique blasfemando contra eles, xingando eles. É lógico que é um posicionamento seu sério, de confrontar, de falar, mas não adianta forçar, né, pastor? Não vai resolver. Jesus, ele dá um exemplo. Jesus, ele é demais, né? O nosso exemplo maior. Ele traz um exemplo sobre isso. Ele mostra a parábola do filho pródigo. O pai ali, todos nós sabemos que representa o próprio Deus, e aí ele tem os 2 filhos na fazenda. Eles tinham tudo de bom e do melhor. O filho comete o sacrilégio de chegar para o pai e falar assim, eu estou a fim de dar um giro aí pelo mundão, eu estou a fim de, como dizem os jovens, né? Estou a fim de descabelar por aí, de curtir, entendeu? Eu vou curtir a vida. Me dá a minha parte da herança. Isso é uma estupidez. É você antecipadamente dizer para o pai, para mim você morreu. Olha só, isso aqui eu nunca ouvi falar. Segura até a mão. É muito forte isso aqui, essa ideia. Entende? É isso. Você entendeu? Virou a chave agora aqui, pastor, sobre essa ideia da parábola. O porquê o filho pede a herança dele. Porque só tem herança quando há uma morte. Uma morte. Então ele não, para tudo. Talvez você nunca ouviu. Tá vendo como é bom estar toda quinta-feira ligado? O motivo por que o filho pede herança é essa. O sentimento no coração do filho é,
o senhor foi legal até hoje, mas para mim o senhor morreu, eu quero a minha herança. Na verdade, ele estava dizendo, o senhor não morreu ainda fisicamente, mas sentimentalmente para mim já era. Então aí ele vai, agora, pega o dinheiro, ele arrebenta com o coração do pai. Ele arrebenta com o coração do pai. E ele vai embora. E se afunda no pecado, em relação a graça e pecado. Se afunda no pecado. Aí a gente fala a descrição, né, pastor? Exato. Prostituição, bebedice, más companhias. Tudo. E olha, não podemos esquecer, aí a gente precisa entender o contexto do texto. Jesus ele está falando dentro de uma cultura judaica. Sim. Isso é muito sério. Sim. E, por exemplo, você vai ver que ele vai se afundando, ele vai chafurdando no pecado, se afundando no pecado, vai se afundando no pecado. Ele estoura toda a herança do filho, do pai, perdão. Ele estoura toda a herança do pai e ele precisa agora, ele começa a passar fome, ele passa a perder. Necessidade. O que ele vai fazer? Ele não volta ainda para casa do pai. Orgulho, né? Exato. O que nós temos? Não podemos esquecer do contexto da cultura judaica. Nesse contexto, ele vai agora trabalhar cuidando de porcos. Primeiro, ele começa a se envolver num nível mais baixo ainda. Para a cultura judaica, o porco é um animal extremamente imundo. Eles não têm aproximação do porco. Eles não comem absolutamente nada, nenhum derivado. Não cuidam de porco. Não, eles não comem presunto. E eles não cuidam de porco também. Não faz parte da cultura, não faz parte territorial. É como se não existisse para eles. É imundo. Não, pra você ter uma ideia, eles não comem nenhum tipo de derivativo. Sabe aquele baconzinho que é gostoso que a gente come no feijão? Não tem. O judeu não come feijoada. E leva muito a sério isso, né? Muito a sério. Isso é um princípio de vida para eles. E dentro desse contexto você vai ver que esse rapaz ele vai trabalhar com os porcos. Então, ou seja, para a cultura Jesus está dizendo, olha, é o fundo do poço. Chegou no fundo, pegou uma pá, cavou um pouquinho mais para baixo. E parou por aí, pastor? Não, aí ele tem vontade agora de comer a comida do porco. Quando ele chega ali, nesse cavou um pouquinho mais ainda, comer a comida do porco, ele cava um pouquinho mais ainda para baixo. Agora, o que acontece? Ele lembra da casa do pai. Fala, pô, peraí, os empregados do meu pai vivem em uma condição melhor que essa. Eu vou voltar lá e vou pedir para o meu pai deixar eu juntar os empregados dele. Eu não tenho mais condição de filho. No meu sentimento, eu destruí a relação com meu pai. Eu considerei ele morto. Eu joguei fora, arrebentei com tudo e agora eu vou voltar lá. Desculpa o termo, né? Como diz no Nordeste, né? Com o rabinho entre as pernas, cabisbaixo, e vou pedir, tem misericórdia de mim, deixa eu trabalhar pelo menos com os seus empregados aí, os seus servos. Eu vou estar numa condição melhor do que a que eu estou vivendo hoje. Puxa, eu vou tentar isso daí. Quando ele chega, a grande surpresa, mata o melhor novilho. Olha aí, o pai, tá? Né? O pai faz isso. O pai recebe. Então, aonde eu quero chegar? Eu não vou pegar essa parte toda, porque aí nós vamos ter que recebe anel, recebe roupa nova, tem um novilho. Para cada uma dessas coisas tem um significado. Daria uma pregação, e eu já preguei isso aqui acho que uns 2 anos atrás. Anel no dedo, sandália, roupa nova, banquete, o novilho, tudo isso é uma simbologia. Restauração, a posição, tudo isso tem uma simbologia que tem a ver com a humanidade, manifestação de Cristo e assim por diante. Obrigado, o presbítero Ricardo chegou, boa noite, a paz. Vocês já viram que o presbítero Ricardo chegou já. Segura o microfone, não solta ele, deixa ligado, isso. Deixa ligado. Pronto, aí, não desliga mais. Aí nós temos, aonde eu quero chegar? Quando o filho chegou para o pai lá atrás, eu estou endossando aquela ideia que você falou, da obrigação. Quando o filho chegou para o pai lá atrás, o pai podia falar, não filho, não vou te dar nada, você vai ficar aqui, você é meu filho, não vou abrir. O que o pai faz? Essa decisão já não é mais minha. Você já é adulto, agora essa decisão ela é tua. Você vai ter que ir lá, vai ter que sentir o que quer andar lá fora, você vai ter que se arrebentar, e aí depois, ele não fala isso, né? Eu estou fazendo um trocadilho, depois eu estou aqui de braços abertos, vai lá, se arrebenta, se estoura inteiro. Havendo tempo, eu estou aqui com os braços abertos para poder e foi o que aconteceu. Receber você, que é o que acontece, isso é graça.
O pai poderia muito bem ser um pai sangue ruim, falava, não, você pegou a sua parte, agora você se vira. Não, o pai restaura a posição, como bem foi comentado aqui pelo presbítero Ricardo. O pai restaura a posição da anel, da sandália. Puxa, é muito detalhe que daria para falar aqui. Mas só para ver, o pai não obrigou. O pai manifesta o conhecimento, a casa está aí, desfruta de tudo, está aí, é seu, a hora que você quiser, está aqui. Mas a pessoa tem que querer, não há imposição. Deus poderia impor para Adão. Não, Adão! Deus não sabia que Adão ia, Deus não é onipresente? Deus não é onisciente? Deus não sabia que a Eva ia pegar aquele fruto e ia dar para o Adão comer? Deus podia ir lá e intervir. Não, Adão, eu falei para não comer dessa árvore aí, Adão. Não faz isso, mas vai perder a relação. Deus fez isso? Não. Ele providencia formas depois de restauração, por causa da graça, por causa do amor. Vamos inverter. Por causa do amor ele manifesta a graça. Então, se Deus, que é Deus, não impõe essas coisas, eu vou impor. Nós estamos falando aqui hoje sobre graça e pecado. Pecado e graça. O pastor acabou agora de fazer a colocação sobre a ideia de não forçar a barra. Então não force a barra. Esteja de braço aberto. Olha só essa fala. Esteja de braço aberto para a ida, mas também esteja de braços abertos para a recebida de volta. Assim é o pai esperando. O pai não vai colocar a mão assim, né? Não, ele fala assim, você quer ir? Eu não queria que você fosse, mas, né? Agora o interessante é você que tem consciência, que está nos assistindo, pegar esse gancho e querer dar um filho pródigo. Já vou dar um alerta para você, cuidado. Nem todas as histórias são iguais. Não pega o exemplo do filho pródigo pensando que você também pode sair, curtir, que vai dar tempo de você voltar, ok? É um outro assunto, mas não vamos falar sobre isso hoje. Não pense que a graça te dá esse direito, porque a graça superabunda na vida daquele que está em pecado, mas aquele que já sabe o que é pecado e graça e quer sair para aproveitar essa graça. Eu vou falar, vou pecar porque eu vou abundar no pecado, porque em breve o pai está de braço aberto. É um grande perigo. Antes de nós passarmos para o presbítero, pastor, né? É um grande perigo. Para eu fechar essa parte aqui, Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte: a graça ela é de graça, mas ela nunca foi barata. Uau. Isso aí. Olha só, acabou de chegar aqui agora o presbítero Ricardo. Uma alegria muito grande. Eu falei, deixa ligado esse mistério, porque senão vai ficar rejeitado. Está rejeitado? Ok. Olha só, presbítero, a gente está falando aqui, os irmãos já sabem, como sempre, porque o senhor chega um pouquinho depois do começo, paga o carro, a placa dele, né, multa, todos esses detalhes, eu vou passar pelo microfone. É o seguinte, nós começamos sobre Romano, falando sobre pecado e graça, abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o pastor trouxe aquela fala que ele tem nos ensinado sobre a ideia de Nicolau, né, que trouxe aquele pensamento que tem que pecar para poder superabundar a graça. E chegamos agora aqui, como o senhor observou, nessa ideia da parábola, na ideia de não forçar a barra, de não fazer por força e violência. Você também tenho certeza que pode contribuir muito sobre esse pensamento. Afinal foi isso que esses dias nós conversamos ouvindo o pastor ensinar, pregar sobre esse pensamento, que tem que pecar bastante, tem que abundar o pecado na vida do ser humano para superabundar a graça. Que conversa é essa? Também contribua com a gente, os irmãos em casa. Paz do Senhor, Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus, irmãos, Deus abençoe. E se eu começar contando para os irmãos um cachorro vizinho que tinha lá perto de casa, que toda vez que eu via ele corria para cima de mim. Um dia eu estava lá sossegado, já vai entender porque eu falo isso. Um dia eu estava mirando ele, quando ele veio para cima eu tinha um pedaço de pau na mão, saí correndo atrás dele, nunca mais ele correu atrás de mim. O que tem a ver com o que nós estamos falando? O dono dele ficava, cala a boca, e ele só falava assim, cala a boca. O cachorro abaixava a cabeça e eu, por que cachorro obedece você? Tem um texto da palavra de Deus que diz assim, irmãos: porquanto o juízo de Deus se demora a recair sobre o pecador, por isso a inclinação do seu coração é sempre má. Olha, estou pecando, não acontece nada. Está tudo normal. Está tudo normal. A ideia do cachorro lá, né? Estou correndo atrás dele, quando eu vejo ele sair correndo, essa alegria, fica com medo, né? Não acontece nada, mas o dia que acontecer,
ou se imediatamente acontecesse juízo após aquilo, e você pensa que não vai acontecer? Exatamente. Ananias e Safira. O que a palavra de Deus diz? Que depois que os dois caíram duro, veio um grande temor. Ninguém mais pensava em fazer de maneira nenhuma, em hipótese alguma, aquilo que aqueles dois fizeram. Qual o pensamento que corre? Olha, isso aconteceu lá com os dois. Deve ter ficado essa ideia muito e muito tempo na igreja. Você viu aqueles dois, você viu o que aconteceu com aqueles dois. Ou então ainda, vamos lá, Moisés, Abião, Coré e Datã. A gente também quer ser sacerdote. Vem aí, traz os seus incensários, né? Se Deus responder, Deus não está falando comigo. Quando eles se aproximaram, na hora de oferecer, a terra abriu, engoliu eles, as famílias deles. E qual o assunto que corria em Israel a partir deles? Olha, você vê o que aconteceu com Coré, Datã e Abião? Meu Deus do céu, tem misericórdia, eles foram engolidos vivos pela terra. Então o juízo se demora a cumprir. E aí tendem a confundir a mente do homem, graça com licenciosidade. Não, pode pecar à vontade, não acontece nada. Boa. Libertinagem. Não acontece nada. Tudo aconteceu alguma coisa com alguém? Não acontece nada. Não acontece agora. Olha a palavra de Paulo, capítulo 17, versículo 30 de Atos dos Apóstolos. Porque Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar todos os homens por meio do varão que ele escolheu, Jesus Cristo. E disso ele deu certeza. Qual é a certeza? Ressuscitando dentre os mortos. Amém. Top. Então, parece uma coisa até, e é proposital, né? Não, vai pecando. Vai indo. Surge o sujo mais ainda. E o santo se santifique mais ainda. Mas fique sabendo que um dia há de haver um juízo. E conforme diz a palavra de Deus, todos nós, haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa dar conta de si mesmo. Exceto a diferença do julgamento, mas o juiz é o mesmo. Presbítero Ricardo, talvez para a gente ajudar um pouco ao ouvinte, vamos pontuar algumas coisas aqui dentro dessa sua fala. Você usou o termo assim, com muita classe, a questão da licenciosidade. Talvez agora possa entrar na cabeça das pessoas uma culpa. Dentro dessa nossa fala aqui, nós temos que tomar cuidado agora também em instruir bem os irmãos, porque pode acontecer uma culpa, e aí o diabo pode pegar isso e porque ele é bom nessas coisas, né? Ele é especialista em pegar, torcer as coisas e trabalhar na cabeça das pessoas, né? Pega, torce tudo e fica lançando os dardos inflamados dele. Quando nós estamos falando aqui sobre essa questão do pecado, essa palavra aí que você usou, licenciosidade, a Bíblia ela vai trazer num outro padrão, numa outra tradução, vamos dizer assim, mas é a mesma classificação. A Bíblia vai chamar isso de iniquidade. Então, vamos lembrar aqui, não é que você não pode pecar, porque eu peco. Agora a questão é a seguinte: eu não tenho uma vida afundada no pecado. Não tenho prazer no pecado. Não é isso, não é isso, não tem prazer no pecado. Não tem prazer no pecado. Eu não vivo pensando, bom, eu vou errar hoje, eu premedito o pecado, eu uso a ideia do pecado, eu vivo na prática constante do pecado, eu premedito aquilo e falando assim, não, o Senhor me perdoa. A graça ela superabunda, todos os dias tem uma renovação da graça. As misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. Veja, vai pegando o texto bíblico para isso. Então, é diferente. O João vai falar, olha, aquele que disser que não peca, já pecou. Mentiu. Mas uma questão não é a vida na prática, no prazer, no gostar de viver no pecado. É diferente. Peraí, eu quando peco, eu todos os dias, eu quando vou dormir, Senhor, se tem alguma coisa que eu não lembro, me perdoa.
Perdoa todos os meus pecados, os meus erros, às vezes que eu me irritei com a minha esposa, às vezes que eu me irritei com meus filhos. Me perdoa, Senhor, se eu maltratei alguém, se eu fui infiel, Senhor, se os meus olhos cobiçaram coisas que não me pertencem. Todos os dias eu preciso fazer isso. Eu, Fernando Martins, eu preciso fazer isso para dormir em paz. Agora, tem gente que não. Eu errei hoje, peço perdão amanhã, tal horário, vou fazer de novo, porque aí eu sei que à noite eu posso pedir perdão. É diferente. Aí a Bíblia chama isso de iniquidade. Então, deixa eu só fazer um pontuar sobre a iniquidade, irmãos. É que a iniquidade, quem pratica é o iníquo. E o iníquo diz respeito ao coração. É uma condição. Por isso que a palavra de Deus também chama, por exemplo, o próprio anticristo de o iníquo. Porque é algo que procede da natureza dele, do caráter dele. Então, nós não somos iníquos. E é por isso que o Espírito de Cristo, que está e habita em nossa vida, nos incomoda para consertarmos. Às vezes, por alguma circunstância, pode demorar, mas Ele vai nos chamar a conserto. Salmo 52. Olha, Senhor, enquanto eu não confessei o meu pecado, meus ossos... 51, não é? 51. Obrigado. Isso é bom de Bíblia, hein? 51. Enquanto eu não confessei o meu pecado, isso aí diz respeito, possivelmente, do pecado dele com Betseba. Então, enquanto ele não confessou o pecado dele, aquilo o incomodava. E tem uma parte do texto desse mesmo salmo que diz que para onde ele olhava, o pecado estava diante dele. O pecado estava diante de mim o tempo todo. Ele olhava para cá, o pecado estava cá. É algo que não te deixa. É algo que se instala na sua memória e fica batendo. Tim, tim, tim. E essa ideia não é da acusação. Não é da acusação. É do chamar ao conselho. É para você não ser iníquo. É para você não ser iníquo. Aí o que acontece? Olha só. Repetidas vezes, quando isso acontece, aí a palavra de Deus fala assim em Provérbios, que porquanto o coração do homem não é repreendido, ele tende a endurecer o coração. Vai ouvindo, vai sendo repreendido, não vai dando ouvidos, e aí vai criando uma manta protetora contra a voz do Espírito Santo de Deus. E aí, daí para você se tornar um iníquo, é fácil, é rápido. Em questão de pouco tempo, você se torna um iníquo. O caráter de Cristo é destruído na tua vida. E aí você se torna esse iníquo. Aí nada mais te fala. Nada mais te toca. A exemplo do Jim Baker, lá que nós falamos uma outra vez passada, ele falou isso daí. Falou que recebeu aquela repreensão, mas deixa rolar. Não, mas aí você precisa falar o caso inteiro para quem não estava nessa conversa nossa do Jim Baker. Tem tempo? Não, dá para falar, nós temos só 8h35. Então o Jim Baker é uma conversa do John Bevere com o Jim Baker. Com explica Jim quem é quem aí para o pessoal entender. John Bevere, nesse livro que nós temos aí na nossa mão, alguns estão lendo, Movidos pela Eternidade, escritor de vários livros, o pastor gosta muito dele, eu também aprendi a gostar. Ele foi evangelista, mestre. Ele foi visitar, ele faz visitas em penitenciárias, e ele foi visitar esse Jim Baker lá na prisão, a pedido dele mesmo. Chegando lá, ele o abraçou, beijou, coisa e tal, e começaram a conversar. E aí ele perguntou assim, o John Bevere perguntou para o Jim Baker, quando é que você se desviou do caminho do Senhor? Mas quem era o Jim Baker? O Jim Baker, acabei de falar, evangelista. O Jim Baker, uma pessoa extremamente renomada nos Estados Unidos, no Canadá. Exatamente. Programa de televisão, livros, fazendo cruzadas e tudo então, mais. É um mestre. Foi parar na cadeia. É um mestre visitando o outro. Ao longo da conversa eu vou acrescentando detalhes. Ele foi visitar essa pessoa, e aí o Jim Baker, esse evangelista também televisivo, disse para ele assim: não, John Bevere, esse lugar que Deus me colocou, não foi um castigo de Deus, não foi um juízo de Deus, foi um livramento. Eu vim parar aqui por misericórdia. Faz um parênteses. Vou citar um outro sujeito que anda comigo, vocês conhecem. Ele disse para mim uma coisa que engordei no meu coração. Ele disse para mim assim: Ricardo, Deus foi tão generoso comigo que Ele me derrubou do prédio lá, de cima lá para baixo, de andar em andar. Eu que não notei. Ele só foi abrir meu olho, minha mente, meu coração, quando eu já estava lá embaixo, não tinha mais para onde descer. Ele chamou Deus de misericordioso, porque derrubou ele lá de cima, de andar e andar, mas ele que não observou. Voltando lá para o Jim Baker,
Ele disse: esta prisão para a minha vida foi uma bênção, disse ele para John Bevere. E John Bevere perguntou para ele: como é que foi que você se desviou? Eu nunca me desviei. Eu amava e amo o Senhor, mas só que eu não tinha temor do Senhor. E o temor do Senhor, o terror do Senhor no nosso coração é o combustível para nós andarmos em obediência. Sem temor você não obedece. Como eu disse a exemplo aqui do Moisés, lá de Coré, Datã e Abirão, e Ananias e Safira, aquele terror que se instalou na igreja, no Novo e no Velho Testamento, ficou durante muito tempo. Ninguém queria fazer aquilo, porque o terror do Senhor, o temor do Senhor, estava instalado no coração deles. Mas você vai dizer assim: mas nós não temos esses exemplos aqui conosco. Mas nós temos a palavra de Deus, e nós somos movidos pela fé. Fé no que Deus disse. E Ele disse que há um juízo. Ele disse que há uma condenação para atos ilícitos, para iniquidade, para o pecado. Então há. E esse é o temor do Senhor. Temos que ter a crer na palavra, né? Ricardo, eu te diria que hoje continua tendo. O que acontece é que hoje nós... Tendo o que? Essa questão dessa manifestação, assim como teve com o casal aí que você citou lá de Atos, eu te diria que existe tendo. A questão é, dentro do que nós falamos, acho que 1 ou 2 meses atrás aqui, há muita relativização. Tudo, não, é porque o amor, e aí em nome do amor vai entrando um monte de porcaria, pecado, um monte de coisa no meio, e aí o pessoal vai validando isso em nome do amor. Uma coisa, outra coisa. Em momento algum, nós estamos falando, a introdução aqui eu já falei, quando o pastor Marcelo falou, que é amor maior do que a manifestação do Cristo, que é a própria manifestação da graça. Não há amor maior do que esse. Amor do pai e amor do filho. Aí, acho que assim, da relação amor, acho que não tem mais o que a gente ficar falando aqui. É o pai entregando o filho e é o filho aceitando ser entregue por pessoas imprestáveis como nós, numa condição em que estávamos. Então, questões como Ananias e Safira, eu acredito, Ricardo, que existe ainda hoje. As pessoas talvez não enxergam. O que acontece é que hoje nós vivemos uma relação de uma densidade demográfica muito grande. Ali nós tínhamos uma igreja concentrada só ali em Jerusalém, tal. Foco da história, né? Começando uma igreja pequena, no foco da história. Então era mais fácil observar as coisas acontecendo em tempo real. Hoje vai acontecendo, eu não fico sabendo, você não fica sabendo, o outro não fica sabendo. E aí às vezes nós pegamos um caso que é muito grande, de alguém muito famoso, e aí nós ficamos sabendo, poxa, essa pessoa plantou e colheu. A lei da sementeira, ela está aí para todos. Eu concordo com o pastor, de fato sim, eu mesmo já ouvi vários testemunhos de gente que foi colocar a mão onde não devia e morreu. Foi aonde não deveria ir e perdeu. Eu conheço pessoas, eu conheci pessoas próximas a mim, entendeu? Que passaram por isso, situações dessas como de Ananias e Safira. Eu conheci, né? Morreu, gente que morreu, e tem outros que morreram espiritualmente e vivem hoje afundados no pecado num nível assim. E às vezes eu estava falando com a minha esposa de uma pessoa que andou comigo, próximo a mim, em uma posição elevada eclesiástica, começou a brincar com a graça. E foi sendo permissivo, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, perdeu tudo, vive uma vida de pecado, uma desgraça, e um dinheiro no bolso, fama, status, mas a vida da pessoa é uma vida de desgraça. Então só para terminar a fala de John Bevere e Jim Baker, ele falou justamente isso, que o coração dele endureceu para o pecado, conforme exatamente a palavra é a palavra de Deus. Ela traz cada revelação. Olha, mas como é que quem escreveu isso sabia que era assim, desse jeito, dessa forma, dessa maneira? Porque é a palavra de Deus, é a palavra inspirada de Deus, que conhece, por um Deus que conhece muito bem a sua criatura. Ele sabe muito bem, ele esquadrinha, 8:27 Romano, aquele que sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos corações, sabe qual é a intenção do coração. Intenção, eu estou paradinho aqui, e dependendo da intenção, é uma iniquidade, ou não, mas ele conhece a intenção do nosso coração. E nas palavras desse outro pregador televisivo, Jim Baker, ele falou que o coração dele foi ficando duro.
ficando duro, e o ouvido dele foi ficando surdo para aquela voz que te fala: meu servo, meu filho, não é isso daí. Meu pai, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu trabalhava no Cândia supermercado, ninguém mais se lembra porque já era. Toda vez que eu subia para o meu departamento, lá, olha só que tentação, lá na entrada era onde guardavam chocolates. Muitos chocolates. E os caras iam colocar, eles colocavam de qualquer jeito, ia caindo pelo chão. E toda vez que eu vinha do almoço, tinha um chocolatezinho esperando. Aí eu pegava, delícia, maravilha, petisco. Um belo dia, na semana, eu almocei, quando eu voltei, quando eu me agachei para pegar, a voz do Espírito de Deus falou comigo: você não pega isso. Só falou isso: não pega isso. Você está envenenado, mas está uma delícia, está bem embaladinho. Deve ser o capeta do bem. Então eu pedi. Peguei. Outra vez, passou no outro dia, mesma coisa. Quando eu me abaixei para pegar a voz de novo: não pega. E eu falei: não tem nada a ver, é que está jogado, não pega. Ficava assim a voz. Umas 3 vezes isso me aconteceu. Um belo dia, antes de subir, eu vi a menina etiquetando um produto que tinha o código de barra, e na época era novidade, lembra? Código de barra, 666 e tal. Eu falei: opa, a minha oportunidade para evangelizar. Sentei do lado da japonesa, comecei a falar do amor de Cristo, do amor de Deus. E não é que tinha um desgraçado do bombom embaixo do carrinho dela? Aí eu me abaixei, peguei, comecei a comer e falar de Jesus. Como Jesus era bom, e o chocolate também. E aí ela disse assim para mim: você é crente? Eu disse: graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. E crente rouba? Hã? Você está ouvindo a voz aí? Como é que eu saí dessa agora? Crente rouba, já logo entendi o que ela queria dizer. Eu não te falei, eu não te disse. Falei: Senhor, tem misericórdia, Deus, e agora, Senhor? Me perdoa, eu não ouvi a tua voz. Eu reconheço que era a tua voz. Aí eu falei para ela assim: de fato mesmo, né? Eu já tinha ouvido falar a respeito disso, mas eu não dei ouvidos. Eu peço perdão a Deus. E a você também, porque deu um mau testemunho. Falei mais um pouco, mas já não era a mesma coisa. E saí com o rabo entre as pernas, envergonhado. Porque não ouvi a voz do Espírito. Eu endureci o meu coração. Porque eu desejei muito comer aqueles bombons gostosos. Tinha de caramelo, tinha de amendoim. Gostava mesmo. No olhar dele, o olho chega brilhou, né? Doce. Quem não abandona a sua vida, quem não deixa tudo quanto tem, até o gosto por chocolate, por amor de mim, não é digno de mim. Vai passar vergonha, vai passar mal. Tem coisas que não é para você. É uma delícia, pode ser para os outros. Tem até coisas que os outros podem fazer, mas que você não pode fazer. Tem isso. Tem coisas que os outros podem comer que você não pode. Lugares que os outros podem ir e você não pode, e vice-versa. Mas seja sempre dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas 5:25 diz que todo aquele que é filho também é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não ouvi a voz, passei vergonha. Continua, irmão. Então, muito, muito forte, muito sério. Antes de nós continuarmos, olha só, você está falando da média de pessoas, desses evangelistas. Tem gente lá nos assistindo nos Estados Unidos. Minha tia, a pastora Cida, está assistindo a gente lá, Deus abençoe. Muita gente nos assistindo aí, cooperando conosco também. Olha só, eu quero ouvir vocês de novo, que está muito bom ouvindo vocês, está tremendo. Já que a roda é para rasgar o verbo, e você já foi o primeiro, dando o pontapé da demonstração do que pode acontecer para a pessoa se tornar iníquo, porque começa com o pecado, e o pastor deixou bem claro, foi bem legal aqui antes do presbítero, o pastor falando sobre que você está nos assistindo, que infelizmente dá uma escorregada, dá uma vacilada e peca. O texto está falando para as pessoas que vivem na prática, que têm prazer no pecado. Então, se você vira e mexe de vez em quando, você comete, erra, peca, se faz necessário você entender que você rapidamente, quando você alimenta o temor do Senhor, você tem facilidade para pedir perdão, não só para Deus também, viu? A pessoa que tem o temor de Deus, ela tem facilidade de pedir perdão para Deus e para o próximo. E se você está naquele impasse
de passar tempo, guardar rancor do próximo, da pessoa, você está prestes a se tornar um iníquo. Sim, porque vai se tornar um iníquo aquele que vive alimentando o pecado, aquele que vive na prática do pecado. Aí é o grande perigo, o grande erro de você se tornar de um pecador para uma pessoa que está lambuzada no pecado. Então foi muito legal aqui o pastor falando sobre esse texto não ser para você, que a Bíblia não fala que você é um iníquo, como já foi dito, mas sim que você peca, que você erra. Agora, rapidamente, você tem que se arrepender. E um bônus para você evitar o pecado, a Bíblia fala para você vigiar, para você alimentar o temor do Senhor. Então, para a gente rasgar aqui o verbo, eu quero ouvir vocês dois. Quais são exemplos fora esse, presbítero? O pastor também fala para a gente de que a pessoa se torna uma pessoa que abunda no pecado, que se torna um ímpio de verdade, porque o filho pródigo, ele poderia alimentar a ideia ali e ficar por ali mesmo, o orgulho dele, não vou voltar para casa do meu pai, vou ficar aqui mesmo comendo comida de porcos, e se tornar o fim da vida dele, porque é isso que o pecado faz, põe um fim na sua vida. Então, vou dar um exemplo começando por mim, ok? Falando, um exemplo, que acontece muito no meio cristão, e eu quero ouvir vocês. Eu quero falar com o Marcelo, por favor. Falo para a Cecília, minha esposa, que está lá em Suzano, na casa da sogra. Fala que eu não estou, Cecília. Isso aqui é um caso tão sério no nosso meio cristão, protestante, evangélico, que sobretudo, além de você pecar mentindo, você põe em xeque o que você ensina para os seus filhos. Como é que você quer que seu filho não minta para você, para a sociedade? Como é que você quer que o seu filho não minta para as pessoas com quem ele convive e se relaciona, se esse simples dizer, fala que eu não estou? Você pensa que não é uma porta que o diabo entra? Você pensa que não é um caminho que o diabo falou, é onde eu queria? Ele não adulterou com outra mulher, com outro homem, não adulterou, não matou, não praticou homicídio, mas eu vim, com um sapato de algodão, fiz ele mentir, coloquei ele em xeque. No caso do chocolate, meu irmão, que bom que você foi muito humilde para pegar essa história sua e falar assim, isso aqui é errado, não faça mais isso, eu vivi isso, não vi a voz de Deus. Ou seja, pastor, Deus sempre está falando conosco antes de pecar. Tenho certeza que Davi sabia do erro, né? E isso não fez dele ser um iníquo, né? Ele foi um pecador que se arrependeu, mas se ele não se arrependesse, ele podia beirar a ponte que faria dele uma pessoa totalmente ímpia e iníqua. Exato, essa questão da prática contínua, isso precisa ficar claro na nossa mente. O que nós precisamos fazer para escrutar o nosso coração, sondar o nosso coração. E nós temos que ter o desafio interno de fazer uma análise diária da nossa vida. Falar assim, poxa, isso daqui eu preciso melhorar. Teve coisas na minha vida, pastor, que levaram anos. Foram lutas e lutas e lutas. Eu falava, Deus, eu não consigo mudar isso na minha vida, eu não consigo mudar esse comportamento. Tem misericórdia. E foram anos, foram lutas, e depois você vai vendo um progresso, a misericórdia de Deus entrando ao seu favor, porque você não está satisfeito com aquilo te incomoda, é uma luta da carne com o espírito, e graças a Deus, eu lembrei desse texto aqui, irmãos, olha, eu quero compartilhar com você, me preocupa a questão de você ser uma pessoa que vai viver sob a culpa de Satanás, ele falando para você, jogando uma acusação, não, viu, você não tem jeito, você peca, você não tem jeito, você não vai para o céu, você mente. A Bíblia fala com os mentirosos, porque o Satanás é assim, né? Você mente, você tem um problema na mentira. Olha, está escrito lá, os mentirosos não entrarão no reino do céu. Larga logo disso, não vai para a igreja, deixa de mão. Satanás é astuto, ele vai trabalhar com isso. Olha, tem um texto que foi libertador da minha vida. Quando eu conheci isso na adolescência, uma aula de escola dominical. Esse texto ele foi libertador. Está lá em 1 João capítulo 1, verso 9. Diz assim: então é uma condição, se confessarmos os nossos pecados, e olha que legal, não é o nosso pecado, está no plural, os nossos
pecados. Ele, Deus, é fiel e justo. Isso é maravilhoso. Ele vai agir com justiça, Ricardo. Ele vai agir com justiça. A medida certa, ele sabe, ele conhece a medida exata. E justo para quê? Para nos perdoar alguns pecados. É isso que está escrito na sua Bíblia? Todos. E todos têm uma coisa que é muito interessante no grego, no hebraico, no aramaico, no português. Tudo é tudo, todos é todos e não exclui nada. Todos os pecados. Pecadinho, pecado intermediário e pecadão. Se é que existe classificação para isso, põe tudo num pacote só. Todos os pecados. E aí é que é grande, aí é o néctar, gente, a cereja do bolo da graça manifestada sobre nós. E nos purificar de toda e qualquer injustiça. Isso é a manifestação da graça. Mas tem um segredo. No comecinho do versículo, se confessarmos. Porque quando eu confesso, eu me exponho. Deus, ó, eu sou muito nó cego, Senhor. De novo eu estou aqui. Errei de novo, Senhor. Isso demonstra que você tem que se expor, você tem que ser humilde. Você chega perante dele e você rasga. Você tira a máscara, você tira... Pequei contra o céu. Exatamente, porque perante ele, quando você confessa, você chega para o Senhor e confessa, você tirou a máscara, você tirou a roupa. Porque é o seguinte, tem coisa que seu pai não vê. Está com você há 15, 20, 30 anos, seu pai não vê. Tem coisa que seu filho não vê. Tem coisa que sua esposa não vê. Tem coisa que seu marido não vê. Mas Deus vê, não adianta. Então se faz necessário a confissão. Amém. É interessante, né? Tem uma outra tradução que diz iniquidade, né? Que é outra palavra para injustiça, que trata daquilo que nós falamos ainda há pouco, que é a questão do interior. Ele purifica o interior. Da onde é que vem o pecado? Do interior, do coração, da meditação, da premeditação do coração. Isso é iniquidade, né? E isso pode demonstrar um iníquo no forno, ou não, quando eu não tenho prazer naquilo, aquilo que o pastor acabou de falar. Confessar e deixar. Isso em Provérbios está escrito, né? Aquele que confessa e deixa. É interessante essa fala, né? Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. É muito de Deus esse texto, eu estava querendo lembrar ele, de Provérbios. É muito de Deus, que é interessante, porque senão a gente fica na prática. O que vai te fazer te ajudar a sair da prática do pecado é simplesmente parar com a prática. Quando você confessar, é muito forte esse texto. Eu queria lembrar, e ele citou pelo Espírito de Deus aqui, aquele que confessa. Quanto? 28:13. Diz o quê? Provérbios. 28:13. Provérbios. O que encobre as suas transgressões nunca irá adiante, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Deixa eu fazer um link aqui em Salmos 19:9. O temor do Senhor é puro e permanece para sempre. Olha o link aqui, ó. O que abandona e deixa prosperará, mas o que faz ao contrário não prosperará. Aquele que encobre, guarda, aquele que encobre não prosperará, não irá adiante, não permanecerá. Juntamente com o link com o Salmo 19:9. O temor do Senhor, ele é puro e permanece para sempre. O princípio da prosperidade Isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para você ser próspero, tema Deus, viva uma vida assim. Porque no começo, você que pegou o começo, você entendeu, está tudo juntando as peças, né? Nossa igreja aqui, você nunca vai ver o pastor, os obreiros, dando uma proposta como se fosse um balcão, o que você quer. Não, aqui nós recebemos de Deus o que precisamos. É lógico que você também pode receber o que você quer. Sim, você quer uma casa, um carro, um monte de coisa, beleza. Mas o caminho o pastor já deu das pedras. É você trabalhar, levantar cedo. A gente parte desse princípio, é estudar. Porque assim, infelizmente, essas igrejas que o senhor citou no começo, elas entenderam como atrair as pessoas erradamente, fazer uma facilidade no evangelho. É só você vir aqui, pegar esse envelope. Olha, vou citar aqui. Vou citar um caso. Eu fiquei um absurdo, eu não consegui gente nem ouvir esse áudio.
A minha irmã, ela foi pedir uma oração, ela não é convertida ainda, foi pedir uma oração para uma pessoa que é profeta, vocês não acreditam o áudio. Eu não consegui ouvir o áudio inteiro. A Cecília me mostrou rindo, eu tive que apagar. Um absurdo. O áudio do profeta falando de mistério, vamos fazer uma campanha junto, de 7 dias, baseado naquela palavra dos grandes peixes, dos 153 peixes, serão 153 reais de oferta, no meio da profecia, no meio da palavra de profecia, que não é nada de profecia. Resumindo, é tanta coisa para querer pescar as pessoas pelas necessidades dela. A Bíblia fala assim: apresenta a Deus os seus desejos, apresenta ao Senhor a sua vontade, Ele vai conceder o desejo do seu coração. Porém, existe um caminho, é trabalhar, é estudar. Agora, ficar de braço cruzado, querer ter uma casa boa, um carro bom, isso aí, o Senhor fala na palavra, vai ter com a formiga. Ó, preguiçoso. Ou seja, você precisa deixar a preguiça. Está desempregado, meu irmão, minha irmã, está desempregado? Está difícil, eu sei que está. Dá um jeito. Quem não quer vai dar desculpa. Ou você só trabalha registrado, ou você só trabalha com carteira assinada. Se tiver um quintal para carpir, você não carpe. Se tiver um lixo para tirar, você não tira. Um carrinho de mão é pesado, né? Enfim, eu tenho pena dos seus filhos. Eu tenho que falar isso para você. Agora se posicione, meu irmão. Mostre para que você veio, corra atrás. Deus vai te honrar. E isso é prosperidade, né, pastor? Pois é, conjunto do bem-estar. Só um detalhezinho que eu queria acrescentar ainda, nessa questão da iniquidade, irmãos. A palavra de Deus diz que quem peca procura se esconder. Por isso que todo desviado não fica. Vai embora, o filho não permanece na presença de Deus. Aquele que está na prática do pecado, ele não permanece no meio do justo, no meio do santo, na congregação dos santos. Porque todo o que peca procura se esconder. Isso é uma coisa até, do ponto de vista humano, até natural. Você se esconder, a pessoa se esconder por conta disso. Tudo bem, na paz do Senhor Jesus, que nem como eu encontrei com o irmão, eu sabia que ele estava na errada, fazia já um tempo já, com negócio de mulher, com adultério. Encontrei com ele no restaurante, do outro lado dizia, ele era muito alegre, muito expansivo. Disse: a paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Quem está na prática do pecado procura se esconder, procura não aparecer, procura ficar de canto, para que os homens não vejam as suas obras e ele seja reprovado. Todo pecado é cometido no escuro, na escuridão, nas trevas. O perdão, ele sempre se manifesta na luz. O filho pródigo que nós acabamos de falar. O perdão é manifesto. O pecado procura se esconder. Por isso que não permanece na presença do Senhor. Fazendo também um paralelo sobre isso, mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. O pecado só vai trazer trevas mesmo. A graça traz manifestação, até do próprio erro. Você errou? Errei. Estou aqui manifestando que eu errei. Então também manifestarei a minha graça sobre você. Todos verão. Se todos viram que abundou o pecado, todos verão que a graça superabundará na sua vida. É por isso que o mundo não entende, né? A pessoa vivia nas trevas, no erro, e agora está todo mundo vendo que está diferente. É assim mesmo. Antes do pastor ler ali, no nosso meio, se os irmãos quiserem se manifestar, estamos já quase acabando essa roda. Tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Irmã, fique à vontade, se levanta em tom de voz alta, porque eu possa replicar aqui, por favor, por gentileza. Irmã, irmãos, aqui na igreja. Tem aqui muitas pessoas hoje na igreja. É melhor, vem aqui rapidinho. Tá, então fala. Tem muitas pessoas na igreja aqui, irmãos, e a gente vai ouvir a irmã Amparo fazendo aqui uma colocação, uma pergunta. Vamos lá, pode falar bem alto, irmã Amparo. O pastor Fernando mencionou uma fala que eu também concordo nos dias de hoje, né? E foi, no meio de todas as falas que foi comentada, que foi mencionado também, né, o exemplo de Ananias e Safira. E do caso da morte, que eles foram feridos com a morte literal. E eu queria saber assim, por conta do pecado, Deus mata, e como que fica a salvação dessa pessoa? Estava na presença de Deus, mas por causa do pecado que virou iniquidade, Deus resolveu tirar a vida da pessoa. Deus matou. E após a morte, como que fica a salvação? É com Deus? Como que fica?
O pastor Fernando vai responder. A irmã Amparo fez essa pergunta, que quando foi falado sobre Ananias e Safira, esses dois irmãos cristãos da igreja primitiva mentiram contra Deus, contra a igreja, e pecaram e morreram na frente de todos. A pergunta dela é, pastor Fernando e para os irmãos em casa, como que fica quando Deus mata uma pessoa numa situação dessa, a salvação dela? Como é que é tratado isso? Morreu, mas vai ser salva, não vai ser? Ela quer saber sobre isso. Bom, vamos lá. Daria umas 2 rodas de esclarecedores para tratar essa questão da salvação, tá? É difícil. Nós não temos, eu não tenho condição de validar se aquela pessoa, no último momento, se dentro de um propósito desse aí, por exemplo, Deus falou, ó, chega, sei de um caso, onde uma pessoa, ela traçou que ela tinha que voltar ao ministério, e Deus não permitiu. Não permitiu, uma pessoa muito famosa, no mundo todo. E essa pessoa, não, vou voltar, vou retomar o ministério, depois de uma série de problemas na vida pecaminosa. E o Senhor não permitiu. Essa pessoa estava ajustada, ela estava alinhada, já tinha se reconciliado, estava tudo certinho. E ela achou que tinha que voltar ao processo ministerial que ela tinha tido antes. O Senhor não permitiu. Essa pessoa, ela tem um ataque fulminante, essa pessoa morre. Essa pessoa foi ou não foi para o céu? Não tem como dizer isso. Não dá para a gente entrar nesse processo. Salvação, nós temos ali um exemplo na Bíblia, que no último momento, né, a gente tem que trazer isso, trazer uma luz a isso. Nós temos ali um cidadão que não teve uma vida com Cristo, em momento algum, teve uma vida que estava lá sendo merecedor, do lado dele na cruz, era um pecador, era um ladrão, por isso ele estava ali. Aí você encontra 2 situações: um zomba da graça, o outro no último momento ele fala assim, não, por favor, lembra de mim quando o Senhor estiver no paraíso. Imediatamente então você vai estar comigo ainda hoje lá. O outro dançou. Então nós vemos ali que são os minutos derradeiros da vida. Não tem como saber. Eu não sei se a pessoa confessou, se não confessou, como foi o ajuste final. Porque a graça tem isso, né? E isso é maravilhoso também na graça. A pessoa tem uma vida inteira pregressa com várias pessoas. Eu já conversei sobre isso, falando sobre a graça manifestada. A pessoa falou, não, como que pode? Fulano matou, roubou, a vida foi uma desgraça, prejudicou tanta gente. Chega no último dia, confessa a Jesus, fala que se arrepende e vai para o céu. É assim que é a graça. Não está na nossa mão isso. Não está na nossa mão. Eu, Fernando, acho isso a forma mais correta. Eu até acho que esse cara não merecia ir para o céu, mas Deus acha que deve ir. Que bom. Ainda bem que Deus pensa diferente de mim. Ainda bem que Ele é Deus e que a graça, ela se manifesta de uma forma totalmente diferente dentro do imaginário humano, tá? Então, dentro dessa linha de raciocínio de falar foi para o céu, não foi para o céu, não tenho condição, de verdade, não tenho condição, não está na minha mão dizer uma coisa dessa, tá? Diferente, cidadão está ali numa prática do roubo, está roubando um banco, está roubando um estabelecimento, está na troca de tiro com a polícia, querendo matar alguém, prejudicando o outro, tomou um tiro e morreu na hora. Isso aí foi para o inferno, não tem o que fazer. Aí não teve tempo mesmo, entendeu? São diferentes as situações. Aí o outro caso não dá para saber como foi essa dimensão desse ajuste. Deus só pode simplesmente ter sacado a pessoa e falar, não, chega, seu ajuste chegou, agora o ajuste de tempo é esse aí, o acerto de contas é esse. Agora em relação à salvação não tenho condição, não está na minha mão, não tenho essa capacidade teológica, ainda bem, claro. Senão eu mandaria muita gente para o inferno. Ainda bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu concordo com o pastor Fernando, porque não tem como você delinear isso com relação à salvação. Você vai ver muitas pessoas, por exemplo, que morreram, mas sem saber a condição dela. Eu cito Urias, que foi tentar ajudar a arca a não cair. Urias, um bom caso. Uma intenção da hora, até eu ia morrer.
Eu também morreria. Eu morreria, porque quando eu pensei, né, o negócio está caindo aqui, o celular está caindo, eu não vou nem pensar, esse celular está eletrificado, pode pegar. Não, eu intuitivamente eu vou querer pegar. E ali não era o celular, ali era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, sabe? Usar. Urias é o marido, é verdade. Obrigado. Boa também faz. Nós estamos matando os caras em situações erradas. Morrer no lugar do outro, aí a gente ressuscita e põe no lugar certo. Então, esse sujeito não tem como dizer, olha, ele morreu nessa condição. Mas a intenção dele foi a melhor possível. Eu também morreria nessa. Aqueles sujeitos lá que foram na Filistia, os filisteus, que pegaram da arca e abriram, quando eles abriram, morreu uma boa parte da cidade só porque abriram e olharam o que estava dentro. Né? Mas aqueles eram ímpios. Eles morreram naquela condição de pecado. E um texto aqui de Ezequiel, capítulo 3, e versículo de número 20, fala assim: semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e começar a praticar a maldade e puser diante dele tropeço, ele mesmo se colocar diante de tropeço, ele morrerá, e não avisando tu o seu pecado, ele morrerá. Sua justiça praticada não se fará menção, não estará em memória jamais, mas o seu sangue será sobre o seu próprio pecado. Então, mas é uma condição de um justo que começa a praticar iniquidade, que nós estamos falando aqui. Então, esse é um caso diferente, de que se o Senhor vem a recolher, eu acredito que ele não tenha salvação, porque ele colocou tropeço diante dele mesmo. Tem uns que o Senhor ressuscita, tem outros que o Senhor mata. Eu mato, eu filho, eu deixo viver. Então esse critério só está na mão de Deus, de mais ninguém. De mais ninguém. Salvação está na mão de Deus. Tem uma coisa que eu sempre ouvi falar, são as 3 surpresas que nós vamos ter no céu. A primeira, você mesmo. Cheguei. A segunda, o que você está fazendo aqui? Pensei que você não ia estar e a pessoa está. E aquele outro, cadê o pastor Fernando Martins, cara? Não, Fernando Martins, ele tá no lado de lá, mas ele tá. Você só não enxergou, dá uma procurada e você vai ver ele lá atrás, mas não, rapaz. É que hoje eu estou trocando as coisas, galera. Quer ser excluído, não é possível. Vai ser excluído. O primeiro caso de exclusão pública no Brasil para Cristo tem que ser logo comigo. Isso aqui é a vingança, que outro dia me aprontou uma dessa aí, não sei onde. Ele também estava fora. Vamos tirar ele agora, vamos tirar do inferno, botar no céu. Então aquela pessoa que você fala, poxa, cadê aquela pessoa e tal? E eu pensava que se aquele sujeito não estivesse no céu, ninguém mais estaria. Então é surpreendente isso. Salvação está na mão do Senhor, de usar de Ananias e Safira. Mas eles morreram em pecado. Mas esse pecado foi maior do que a cruz. Eles criam em Jesus. Eles criam na pessoa de Cristo. Morreram por causa de uma iniquidade. Iniquidade por iniquidade, todos nós praticamos. No momento ou outro vamos praticar. E nem por isso o Senhor vai nos matar. Ali foi um caso isolado. Eu acredito que Deus não anda matando todo mundo em reunião que esteja em alguma condição assim que não era para estar, e o Senhor morreu um, morreu dois. Eu nem na igreja nem mais, cara. Por quê? Eu vou lá para morrer. Aí a gente não aparece ninguém mais. A gente não pode esquecer que o amor de Deus, ele é longânimo. O que as pessoas não podem é brincar com a longanimidade do nosso Deus. E aí vai Romanos 11:22. Considerai a bondade do Senhor e a severidade. O Senhor é tão bom quanto também é severo. É isso. Né? Nosso horário estourou, mas responde só essa última agora. Terminar a fala, mas não deixou? Pode falar. Termina a fala então. Olha só. Longanimidade do Senhor. Jeremias 25. Jeremias falando para o povo, olha, durante 23 anos eu vos falei a palavra do Senhor. Isaías capítulo 20. Eu andei nu profetizando diante de vós, mas vocês nunca deram ouvido. Há 2000 anos tem sido anunciado um evangelho, uma punição eterna, que um dia vai ocorrer. Assim como Noé também anunciou. Noé foi chamado no ano 500, no ano 600 ele entrou na arca, 100 anos ele pregou. Então essa é a longanimidade do Senhor. Mas só que quando o juízo veio, foi deitado sem mistura, sem misericórdia. É isso. Temos uma pergunta aqui, Ricardo. Responde essa você. O Jeremias foi quem fez essa pergunta.
quando pecamos e confessamos em arrependimento, só que essa pessoa fica pensativa sobre o pecado cometido. Será que a justiça de Deus está agindo e punindo essa pessoa até a graça agir? Essa pergunta é fácil, irmão, porque o texto que ele leu responde: purificar da injustiça. Eu pequei, errei feio, mas já confessei. De mim para Deus, a parte do Senhor. Da minha parte para com Deus, confessei, estou perdoado. E agora? E a culpa? A culpa agora eu vou ser purificado. Purificado de toda justiça. Injustiça é purificado no interior do coração. Agora eu preciso ter esse entendimento de que Deus perdoa. E quando eu carrego a culpa, eu estou dizendo que Ele não me perdoa. Eu não estou aceitando. Eu não estou aceitando, não, é muito fácil, não é possível. Eu tinha que me chicotear, eu tinha que ter algum juízo, eu tinha que ter a carregar alguma coisa, alguma punição. Não é possível. Não. Ele me perdoou, eu creio nisso. E agora Ele vai purificar o meu coração desse pecado. Por isso que é perdoar o pecado e purificar da injustiça. Purificar o coração dessa injustiça. E tem coisas que são graves, que a gente quer ficar carregando aquilo, sabe? Carregando. E o diabo, o malandrão lá, ele pode tomar muito bem a oportunidade para continuar te acusando. Você fez. Nunca te deixar esquecer. Mas aí a palavra de Deus diz: Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de tudo. Purificar por dentro, não é lavar por dentro. Eu nunca pequei. Lançaste, olha o entendimento do rei Ezequias. Quando ele diz, ele falou assim: Senhor, lembra-te que eu andei diante da tua presença todos os dias da minha vida em retidão. Aí ele diz assim: lançaste para trás das tuas costas todas as minhas iniquidades. Jesus nem tinha morrido, e ele estava fazendo menção de o Senhor lançar para trás das costas dele todo o pecado de Ezequias. Lembra de Jesus? Quando Deus está na cruz do Calvário, o Pai se vira e Jesus fica atrás dele. O Senhor se volta para Cristo e Cristo fica atrás, quando ele se torna pecado. E aí é nesse momento que Isaías estava, que o rei está dizendo: lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Ele crê nisso. Então, crer, se apropriar disso e permitir ser purificado em nome do Senhor Jesus. Não, o Senhor já perdoou. Eu também me perdoo, tem isso também. Às vezes você não se perdoa. Não, como que eu pude fazer isso? Eu, fulano de tal. É o orgulho, né? Foi boa essa pergunta. Foi boa porque esclarece esse ponto também. O Senhor perdoou, acabou. Ele esqueceu. Se Deus esqueceu, a gente também tem que se esforçar. Larga com mão isso, tira esse fardo, troca esse fardo com o do Senhor Jesus e já foi. Bom, nosso horário estourou em 10 minutos já. Eu só vou dar, quem vai encerrar, o pastor Marcelo, eu só vou dar um aviso, gente. Primeiro, agradecer a todos vocês que participaram. E na verdade eu não quero agradecer não, quero parabenizar. Eu me lembro que eu participava de uma reunião um tempo atrás, irmãos, em 2016, de uma empresa, que eu aprendi com um líder lá que ele falava assim: nunca agradeça a pessoa por estar vindo aqui, parabenize ela. Eu falava: mas por quê? Ele falou: não, porque essa pessoa está tendo uma oportunidade de mudar a vida dela profissionalmente. Então, eu vou mudar essa fala. Não agradeço você estar aqui, eu parabenizo você por estar aqui e poder ouvir a palavra de Deus sendo exposta, né? É uma grande oportunidade para mudança de vida, para agregar valor à sua caminhada, à sua conduta cristã. Domingo agora, o nosso culto, ele é geralmente transmitido às 10 da manhã. Ele vai ser transmitido às 9h30. Então, o nosso culto nesse próximo domingo agora, ela vai ser a ceia. Então, a nossa ceia, ela vai ser 9h30. Você que vai vir presencialmente, naturalmente, vai ter ali, nós temos um número limitado de pessoas, tá? Dentro das normas aí de segurança, saúde. Vai ser o presbítero Roberto quem está cuidando disso. Ele vai lançar aquela lista, os membros da igreja já sabem como funciona. Então,
Você que quiser vir, nosso convidado, você que não é membro da igreja, naturalmente você não precisa dar o nome, a igreja está aberta para você. Nós já fazemos um processo onde tem uma capacidade específica também, para que, em havendo visitante, nós tenhamos a condição. Deus abençoe vocês, uma ótima noite. Amém, meus irmãos. Vamos terminar então essa reunião, acreditando que Deus pegou todos os nossos pecados e já lançou no mar do esquecimento, ok? Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração. Nosso coração, ele vibra por esses ensinamentos, Deus, por sua palavra. Nossa alma salta de alegria pela graça que superabunda em nós, que tem superabundado em nós. Realmente, o seu amor não só nos constrange, como também nos transforma, nos muda. E todos nós aqui, a cada dia, a cada manhã, tem sido transformado. É aquele processo que tempos atrás ouvimos o teu servo falar, ensinar sobre as obras do Espírito, entre elas a regeneração. O teu Espírito tem regenerado as nossas vidas, nossa conduta, nosso caráter, nosso comportamento. E eu quero pedir nesse momento que o Senhor continue nos ajudando. Obrigado por cada irmão que esteve presente aqui, por que veio, que se assentou à roda para poder ouvir o Senhor. Por cada irmão em casa, irmã, a tua igreja, o teu povo que é sedento pela sua palavra. Continue abençoando os teus filhos. Essa é a nossa oração. Nos dê uma noite de paz, de alegria, de gozo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus em Cristo possa nos abençoar. No nome de Jesus está terminado esse culto como foi iniciado no nome de Jesus. Amém.